Bom, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com um negócio chamado porcentagem. Bom, a gente nas últimas aulas começou a trabalhar com a ideia de grandezas proporcionais. E por que eu vou falar de porcentagem hoje? Porque se a gente parar para pensar na porcentagem, ela também é uma grandeza proporcional. Como assim? Vamos imaginar. As situações em que eu tenho porcentagem podem ser das mais variadas possíveis. Por exemplo, eu posso ter um determinado aumento de salário. Então, quando eu falo nesse aumento de salário, eu estou pensando em porcentagem. Então, aumento salarial. Outra coisa, quando a gente pensa em um desconto em uma loja, a gente também está pensando em porcentagem. Quando a gente pensa, de repente, em uma quantidade de uma substância em um líquido, em uma mistura, a gente também está falando em porcentagem. Então, quando a gente olha para uma mistura e vê quais são os componentes dela, a gente pode pensar na porcentagem disso. E por que a porcentagem é uma grandeza proporcional? Porque se a gente for pensar, por exemplo, em aumento salarial, a gente tem aqui a porcentagem e a gente tem aqui, por exemplo, a quantidade recebida. Então vamos imaginar que 100% é a quantidade total do salário da pessoa, é, por exemplo, R$ 1.000. E agora a gente vai pensar na porcentagem. Se a pessoa tiver um aumento de 20%, significa que agora ela recebe 120%. Se a gente for olhar daqui para cá, é como se eu tivesse realizado uma multiplicação de quanto? Uma multiplicação de 1,2. Quando eu multiplico 1,2 por 100, eu chego no número 120. Nesse caso, eu vou vir aqui e vou multiplicar por 1,2 e vou conseguir obter o novo salário, no caso, R$ 1.200. Bom, a gente pode ir pensando assim com vários tipos de porcentagens. Então, no caso, 200%, você já deve estar imaginando que eu vou receber então o dobro. E aqui eu tenho então uma multiplicação por 2. 1.000 vezes 2, 2.000. Então, 200% equivale a R$ 2.000. Bom, essa é a situação do aumento aqui salarial. A gente poderia ter pensado em várias porcentagens. Então, eu pensei aqui 20%, 30%, 40%. Quando eu penso no aumento, eu sempre vou pensar dessa maneira. Como assim? Eu vou pensar que se eu tenho 100% como sendo o meu salário, se eu vou aumentar 20%, eu vou pensar em 120%. Então, a gente sempre vai pensar nesse tipo de raciocínio. É o 100% mais a quantidade que aumentou. Quando eu penso em um desconto, que é o caso da segunda situação, eu vou pensar em 100%. E qual é o desconto? Então, se o desconto é de 10%, eu vou pagar quanto do valor? Eu vou pagar 90%. E é isso que a gente vai pensar em cada um dos nossos exercícios. Então, vamos ver um exemplo para que a gente consiga entender como a nossa regra de 3 vai ajudar no cálculo de porcentagens. Tudo bem? Então vamos lá. O exercício que eu vou propor para vocês é o seguinte. Bom, a gente vai calcular primeiro 15% de 300 e depois um aumento de 15% em 300. Parece que as duas situações são exatamente a mesma, mas eu tenho uma diferença grande aqui. Primeiro, aqui eu quero encontrar quanto é 15% de 300. Então, se eu for pensar na minha tabela, é como se eu tivesse assim. Aqui eu tenho de um lado a porcentagem e aqui eu tenho do outro lado, sei lá, a quantidade. Eu não disse muito bem quem que esse 300 é, se é 300 gramas, se é R$ 300, eu não disse o que é. Então aqui quantidade. E aí o seguinte, eu vou pensar que 100%
é o total que eu tenho. Esses 300 aí, alguma coisa. E 15% é o que eu não sei. Então, eu vou marcar como x. E aí eu vou fazer a boa e velha regra de 3. 15 sobre 100 deve ser igual a x sobre 300. E aí então, esse tipo de exercício vocês já sabem resolver. Eu vou multiplicar a equação por 300, pois é o 300 que está impossibilitando que ela seja resolvida. Então vou multiplicar ambos os lados por 300 e vou simplificar esse lado da equação. Então minha equação vai ser 300 vezes 15 sobre 100 é igual a x. Bom, primeira coisa, 300 e 100 eu posso simplificar mais um pouco. Isso eu posso cortar os zeros, então vai ficar 3 vezes 15 sobre 1. E aí nesse caso, 3 vezes 15 é 45, sobre 1 é a mesma coisa que 45. Isso é igual a x. Encontrei o valor. Bom, então o primeiro exercício eu encontrei quanto é 15% de 300. Então a resposta, 15% de 300 é 45. Agora, quando eu penso no aumento de 15% em 300, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar na porcentagem de uma maneira um pouco diferente. Eu tenho aqui a porcentagem e aqui quantidade de forma abreviada. Então eu vou pensar assim, 100% é o total, os 300. Como eu agora estou fazendo um aumento, então eu vou ter mais do que 100%. Eu vou ter 115%. E eu quero descobrir o valor x. Então, nesse caso, a minha regra de 3 vai ser 115 sobre 100 é igual a x sobre 300. Nesse caso, eu vou fazer o mesmo processo de resolução. O 300 é quem está atrapalhando o isolamento do x, da incógnita. Então, vou multiplicar por 300 ambos os lados. E nesse caso, eu vou ter, com a simplificação, que 300 vezes 115 sobre 100 é igual a x. Eu vou fazer o mesmo raciocínio do exercício passado, simplificando o 100 e o 300. E aí vai ser 3 vezes 115 é igual a x. Quando eu penso em 3 vezes 115, eu obtenho 345 é igual a x. Se a gente for reparar, eu poderia ter somado os 45 do exercício anterior no 300. É o mesmo que eu fiz aqui no exercício de baixo. Então, uma conta já me dá direto o aumento. A outra vai me dar exatamente uma parte. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. A gente vai calcular algumas porcentagens. Alguns exercícios vão pedir para que vocês calculem de cabeça, como vocês faziam nos anos anteriores. Por exemplo, 50% é metade, 25% é metade da metade, 10% eu divido por 10, 1% eu divido por 100. Então, eu vou ter alguns exercícios para serem calculados de cabeça e outros que vão utilizar esse raciocínio da regra de 3. Então, bom trabalho para vocês e bons estudos.